buscou a tua face, Pai, que foi buscar em ti, Pai amado, a palavra para o teu povo, Pai. Que o Senhor venha usá-la, Pai amado, como um instrumento vivo, afiado e afinado nas tuas mãos, Pai amado. Que o teu Espírito Santo tome a frente desta palavra, Pai. E fala conosco, ó Deus, porque viemos aqui para ouvirmos a tua voz, em teu santo nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Salmos 19. Amém? Diz assim: a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus até o seu curso, e o seu curso até a outra extremidade. Deles nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o seu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? Senhor, possa ser com Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu me lembro de muitas ocasiões, irmãos, em que Deus falou comigo. E dessas muitas lembranças, eu me lembro de um momento quando eu era ainda bem nova convertida, e eu estava muito triste por uma situação que havia acontecido, e eu, diante do espelho, penteando meus cabelos, eu orava ao Senhor em pensamento. E muito de repente chegou a amiga da minha irmã, e a gente nem tinha tanta afinidade assim, e me convidou para ir à igreja dela. Eu já frequentava uma igreja naquela ocasião, mas não tinha culto naquele dia. E essa moça me convidou para ir até a igreja dela, assistir o culto. Eu aceitei. E realmente eu estava muito triste, mas eu só contei ao Senhor aquilo que eu estava sentindo. E ao final do culto, antes de encerrar, eu me lembro que a esposa do pastor, naquela ocasião, pediu a oportunidade, dizendo que Deus havia a incomodado durante todo o culto, querendo que ela desse para mim um recado da parte do Senhor. E eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. A minha conversão foi em 2002. E para a glória do Senhor Jesus, estou na presença dele até o dia de hoje. E eu me lembro dela dizer assim: Deus manda te dizer que hoje, quando você estava em frente ao espelho e conversava com ele,
E aí ela discorreu tudo aquilo que o Senhor havia pedido para que ela me falasse. E aquilo alegrou muito meu coração, irmãos. Não por receber uma resposta, mas por saber que o Deus vivo a quem a gente serve, Ele se importa com a gente, Ele ainda fala conosco. Depois, passados muitos anos, eu vim para a igreja, aqui nessa igreja, e eu estava muito triste naquele dia. E eu tinha dito ao Senhor, Senhor, que pena que a gente não pode ver o Senhor materialmente. Eu queria tanto um abraço seu, eu só precisava de um abraço. Eu me lembro como se fosse hoje o pastor Fernando, que nada sabia. Antes de fechar a porta da igreja, ele olhou para mim e falou: Deus te mandou um abraço. E eu me alegrei muito, irmãos, porque de ver o quanto Deus a quem a gente serve se importa com a gente. E esse salmo fala sobre isso, irmãos. Fala sobre a grandeza do Deus que nós servimos. Do Deus que sempre fala conosco. Ele fala do Deus que se revela a nós. Ele começa lá no verso 1, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Deus se manifesta, Ele se revela à humanidade por meio da criação. E essa grandeza, irmãos, ela se revela a nós de forma que os nossos olhos são capazes de perceber e glorificar o nome do Senhor Jesus, o nosso Deus poderoso. Eu não sei vocês, irmãos, mas meu esposo ainda brinca comigo porque eu não consigo não observar a natureza e tudo que tem ao nosso redor sem engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu observo o contorno de uma árvore, eu olho a beleza de um pássaro, eu admiro a beleza da lua, eu admiro as estrelas do céu, a grandeza do sol. Eu consigo observar a beleza da flor, e todas as vezes que eu vejo todas essas coisas, é como degustar a grandeza de Deus através da criação. E isso é maravilhoso, irmãos. Eu sempre digo, não há como alguém observar a natureza sem engrandecer o nome do nosso Deus. Não há como observar a natureza sem declarar que há um Deus criador de todas as coisas. O nosso Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se as suas obras, elas anunciam esse seu poder tão grandioso, a sua palavra, ela descreve a sua graça. A palavra do Senhor, ela declara o seu favor sobre as nossas vidas. O universo, irmãos, e toda a sua magnitude foi criado através do agir de Deus. Não foi uma explosão. O universo foi criado pela palavra de Deus, irmãos. Como diz aqui no verso 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Foi a palavra do Senhor que criou todas essas coisas, ao qual eu e você podemos contemplar e admirar. E o Senhor continua falando, dizendo que em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Eu fico
imaginando como o salmista consegue descrever com tanta grandeza, né, irmãos? Ele faz ali uma alusão do sol ao nosso Senhor Jesus, irmãos, que sai para buscar a sua noiva com honra. Aquele que veio nos salvar, irmãos. Aquele que a gente não tem como mensurar a grandeza do Senhor Jesus. E Ele que vem dos altos céus em favor da minha e da sua vida, para buscar a sua igreja santa, irmãos. Nós fazemos parte da igreja santa. Nós somos o corpo daquele que é santo, irmãos. A gente não consegue mensurar, irmãos, quão preciosos somos diante do Senhor Jesus. A gente não foi uma escolha enganosa. A gente foi a escolha de um ser perfeito. Dentro da nossa imperfeição, aquele que é perfeito olhou para mim e para você e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nós somos salvos em Cristo, irmãos. Nós somos privilegiados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra do Senhor que é fiel, a palavra do Senhor que cura, a palavra do Senhor que liberta, a palavra do Senhor que transforma, que traz paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa lei perfeita, essa palavra perfeita, que refrigera a nossa alma, irmãos, e que nos dá sabedoria quando a gente reconhece que a gente não é capaz sem Ele. Como diz a palavra do Senhor, sem mim nada podeis fazer. Onde nós estaríamos agora, irmãos? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui sabe de onde nós saímos, de onde o Senhor nos tirou, o quanto Ele tem nos sustentado e o quanto Ele tem demonstrado a sua fidelidade para contra as nossas vidas. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. São verdadeiros e são justos. Os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, irmãos, não há falha neles. Eles são retos e eles alegram o nosso coração. Quantas vezes, irmãos, a gente pode ter chegado na igreja triste ou até mesmo na nossa casa e a gente lê a palavra. E é como nós louvamos aqui, irmãos. A gente encontra força e vigor para continuar a jornada. É a palavra do Senhor, irmãos. Esses preceitos que são retos, que alegram o nosso coração, que transformam o nosso ser e nos faz felizes. Nós somos alegres, nós somos geração eleita. Nós somos felizes, irmãos. Bem-aventurados nós somos. O Senhor nos chama de bem-aventurados, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque andamos diante dos seus caminhos que são retos, que nos traz alegria ao nosso coração. Nosso querido pastor Eduardo iniciou o culto dizendo: quem é feliz? Porque nós estamos na presença do Senhor, irmãos. Nós não somos felizes por conquistas. Nós somos felizes porque nós temos um Deus que luta por nós, que vence as nossas batalhas, que cuida das nossas vidas. Aleluia. A voz do Senhor Jesus, irmãos, ela é um remédio poderoso para alegrar nossa alma. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Nós temos nele, irmão, uma promessa de eternidade, irmãos. Aleluia. Aquele que permanecer nele tem promessa de eternidade, Glória a irmãos. Deus. Esse mundo não tem nada de atrativo para nós, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós somos só peregrinos dessa terra. Nós estamos aqui só de passagem, mas o Senhor já preparou uma morada para nós. Oh, glória. E como diz a sua palavra, aleluia, Senhor Jesus. Só mais um pouquinho de tempo, irmãos. E aquele que há de vir virá e não tardará. E o verso 10 diz: mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor do favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. A palavra, irmãos, do Senhor, nós temos que desejar mais do que todas as coisas, porque ela é mais preciosa, sim, que ouro, que muito ouro, irmãos. Nós nos alegramos, porque o Senhor Jesus, Ele se revela a nós, que somos tão pequenos, irmãos, na sua palavra. O Senhor diz que nós não somos servos, mas Ele nos chama de amigos. Glória a Deus. Ele revela os seus mistérios a nós, irmãos. Ele cuida das nossas vidas. Com certeza Ele é a melhor das nossas riquezas, irmãos. Ele é o nosso presente, Ele é o nosso Paizinho querido, o nosso Deus amado, que nós servimos e adoramos. Adoramos porque Ele é santo. E nós o adoramos pela beleza da tua santidade, Senhor Jesus. A sua igreja te adora, Senhor Jesus. O temor do Senhor, o juízo do Senhor, Ele nos traz recompensa de paz, de justiça, de salvação. E quando o Senhor, Ele nos admoesta, quando Ele nos ensina com tanto amor, irmãos. Quão falho nós somos, né, irmãos? Eu sou muito falha. Eu agradeço ao Senhor Jesus e peço sempre ao Senhor Jesus que eu seja melhor todos os dias. Amém. Até que me pareça com Ele, cada dia um pouquinho mais, irmãos. A gente só conhece os nossos erros, irmãos, só conhecemos os nossos pecados quando nós conhecemos a palavra do Senhor. E aí nós entendemos o quão pecadores nós somos e quão grandioso é o Deus a quem nós servimos. Grande amor, grande justiça, grande misericórdia, que cuida de nós em todo o tempo. Como eu já disse, sem Ele nós nada podemos fazer, irmãos. O Senhor Jesus, a gente sempre ouve, o pastor Eduardo, ele sempre nos diz de onde o Senhor Jesus o tirou e o quanto Ele transformou. E assim é conosco, irmãos, cada um de nós. E o Senhor Jesus, Ele nos tem por precioso. Nós somos preciosos diante do Senhor Jesus. A gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente pode não entender muita coisa, irmãos, porque o amor de Deus é tão grande e a gente é tão falho que a gente nunca vai conseguir medir o amor do Senhor Jesus por nós. Mas Ele se deu lá na cruz, irmãos, até a última gota de sangue, Glória irmãos, a Deus. por amor de mim e de você, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da presença dEle. E que lá na eternidade, quando Ele vier nos buscar, nós possamos estar diante dEle. Também, da soberba, o verso 13, guarda o teu coração, guarda o teu servo, para que não se senhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Aquele que serve ao Senhor, irmãos, é humilde. O Senhor Jesus, Ele nos ensina todos os dias, irmãos. Eu me lembro de um dia uma moça que trabalhava comigo, a gente foi numa festa de final de ano,
E a gente passou pelo garçom e ele estava carregado de prato e o talher caiu. E ela disse, eu nem vou me abaixar, porque eu sei que a Roseli vai recolher. Na intenção de querer caçoar um pouco porque a gente serve mesmo, irmãos. A gente recolhe o prato, a gente, se precisar, a gente pega a vassoura e ajuda a limpar. Porque o amor que o Senhor Jesus tem por nós brota no nosso coração. E a gente tem amor por todas as pessoas. A gente olha para o próximo e louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor diz para que a gente ame o próximo como a nós mesmos. E a gente consegue olhar para o outro. Que esse olhar de amor que o Senhor tem por nós, que sejam agradáveis as palavras que saem da nossa boca, dos nossos lábios. Que a meditação do nosso coração perante a face do Senhor Jesus seja sempre intensa para Ele, por Ele. Sempre, irmãos. Nós estamos aqui e as pessoas, elas não vão nos criticar. As pessoas vão olhar para nós e as pessoas nos apontam, mas nós temos que lembrar todos os dias o nome que nós carregamos. O nome do Senhor Jesus, daquele que é perfeito, irmãos. Que as palavras da nossa boca sejam sempre agradáveis. Que a meditação do nosso coração seja sempre para agradar o Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, irmãos, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais a gente conhece a Deus, isso gera em nós uma vida de consagração. Que sejamos assim todos os dias. Que possamos nos lembrar, irmãos, que nós somos fracos, que nós somos pecadores, mas que nós temos um Deus que cuida de nós. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois de tanto caminhar com Ele, de tantas experiências que nós passamos, irmãos, onde nós estaríamos agora se não fosse a presença do Senhor nas nossas vidas? Aleluia. Eu lembro de muitos e muitos testemunhos que nós tivemos em cima desse altar. Eu me lembro do pastor Fernando temeroso naquele hospital, quando os médicos diziam, você vai ter que fazer uma cirurgia. E o médico dos médicos esteve lá. E ele não precisou de nenhuma ocasião. Eu me lembro da Marcinha, que passou mal no meio da rua, e clamou o sangue de Jesus, e o Senhor a livrou e guardou. Eu lembro da diaconisa Janice, quando assaltaram a casa dos pais dela, e o livramento que o Senhor concedeu. Eu lembro da Sarinha, quando não tinha ônibus, e o Senhor guardou e livrou. Eu lembro do irmão Silvio, testemunhando a dívida que o Senhor pagou. Eu lembro do meu esposo, quantos e quantos foram os livramentos da parte do Senhor, quando ele foi levar um amigo, ainda que ele também estava desempregado, foi acompanhar um colega, e o Senhor o tirou da fila e deu a ele um emprego quando ele nem foi para buscar. Eu lembro do pastor Eduardo, testemunhando quantos e quantos livramentos de assalto, de acidentes. Eu lembro do Senhor Jesus me guardando. Eu lembro da minha mãe diante da pandemia, num hospital de Campana, e ela vendo aquela pessoa pegando ela pela mão e levando o próprio Deus. Aleluia. Quantas e quantas foram as coisas que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos? A gente não vive mais para nós, irmãos, nós vivemos para Ele. Que a intenção do nosso coração seja sempre que sejamos íntegros. Amém, glorioso. E agradáveis a Ele. A gente tem nós sabemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, a nossa rocha, o nosso sustento, o nosso Redentor, o nosso Remidor. Ele é o
o nosso sustento, irmãos. Todos os dias, lembre-se disso. As situações vão acontecer porque o Senhor Jesus deixou registrado aqui, Ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está conosco todos os dias. Eu não me canso de dizer sobre esse altar que o Senhor Jesus, Ele nos fez uma promessa. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Lembre-se sempre que o nosso Deus, Ele se revela a nós todos os dias, seja pelo brilho do sol, pelo calor do sol, pela luz das estrelas, pela aurora que, como diz a palavra do Senhor, que a nossa vida é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Todos os dias, aquele que se revela, Ele se revelou a nós através da sua criação, Ele se revela a nós todos os dias através da sua palavra, Ele caminha conosco, e Ele deixou aqui a sua palavra, para que todos os dias nós possamos conversar com Ele, que possamos devolver ao Senhor, irmãos, todo o prazer e toda a alegria que Ele gerou em nós, quando Ele se revelou a nós. Que o Senhor Jesus possa a cada dia encher os nossos corações com a sua santa e doce presença, e que nós venhamos nos lembrar todos os dias que nós temos um Deus que cuida de nós e que se revela a nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade.